Eu e o meu filho recebemos a oportunidade, o privilégio de repartir nosso coração com vocês. E como eu já mencionei, essa mesa linda nos lembra que nós vamos celebrar a ceia hoje, todos juntos, amém? E família, quando a gente conhece as infinitas promessas do Senhor, a segunda carta de Pedro fala muito sobre isso, e eu quero te sugerir para você ler a carta de primeira e segunda, que elas são pequenininhas. Naquelas promessas, eu encontro a esperança e a convicção de que é possível você repetir a declaração que nós aprendemos na palavra de Deus, que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tem sido uma honra para mim poder, nessa jornada de pastorear, de compartilhar, contar com a vida dos meus filhos. Porque desde que o Senhor me confiou a vida dos meus filhos, eu não disse outra coisa. Eu não duvidei de nada daquilo que a palavra de Deus prometeu. Que os nossos filhos, sendo ensinados no Senhor, ainda que, se eles desviarem, eles voltam. Lá em casa tem história de toda a natureza. Porque são 5. Então, são 5 histórias diferentes. Mas hoje eu tenho o privilégio, e desde sempre, eu nunca adjetivei meus filhos com nada de negativo. Tipo, você é teimoso, você não obedece, você é desobediente. Eu sempre me relacionei, eu e o Paulo Júnior, com os nossos filhos, como eu creio que a palavra de Deus quer, chamando à existência aquilo que ainda não está. E quantas vezes, e continuo fazendo isso, porque a nossa história continua, eu oro para que o Senhor me auxilie na minha compromisso de mãe, orar e interceder diariamente pelos meus filhos. Não é de vez em quando. Normalmente eu faço isso logo pela manhã, porque a minha vida é uma correria. Eu queria te dar esse breve testemunho. E eu tenho certeza que a gente pode melhorar nisso. Quantos aqui entendem necessário orar uns pelos outros e pela nossa família todos os dias? Nós compreendemos. Entre compreender e tornar uma prática, está aí a nossa disciplina. Quando eu comecei isso, lá atrás, eu sou mãe de 5 filhos, Paulo Neto foi o primeiro que chegou na casa, depois chegou mais 2, depois chegaram as 4. São 4 meninas lá em casa. E eu me lembro que quando Paulo Neto nasceu, Paulo Júnior chegou no quarto e disse assim: nasceu seu único filho varão. Eu falei: amém, mas eu não entendi nada. Eu falei: como assim? Eu queria tanto, eu queria um time de futebol. Mas ele disse: ele será o nosso único filho varão. E foi assim. Quando Deus fala, Deus cumpre. E eu me lembro não só da chegada dele, como de todos os outros filhos, desse chamado que o Senhor colocou no meu coração. Ore pela paz dos seus filhos. Ore para que a vontade do céu seja feita na terra, na vida dos seus filhos. E assim a gente tem experimentado. E eu quero usar as palavras de Paulo. Não que nós sejamos perfeitos, né, meu filho? Está longe disso. Mas a gente é honesto na nossa fé. E a gente tem um exercício grande lá em casa. Porque hoje são meus irmãos da fé. Eu olho para o Paulo Neto, antes de vê-lo como meu filho, ele é meu irmão na fé. Ele me exorta, eu exorto, ele me chama para as missões. Acabamos de chegar agora da África, fizemos lá um tempo, onde o Paulo Neto coordena um projeto lindíssimo. Nós vamos dar testemunho no próximo domingo, porque o Paulo Júnior vai estar aqui. Mas, enfim, por que eu estou dando esses testemunhos? Porque provavelmente, em alguma fala minha aqui, você já pegou alguma coisa que o Espírito que ministrou no seu coração.
principalmente em relação à oração. E porque hoje a gente está diante de uma mesa que fizeram aqui para nós, muito bonita, por sinal, onde a gente tem a figura do vinho e a figura do pão, que foram os elementos que o Senhor Jesus nos disse para fazer memória dele, e nós vamos fazer isso para a honra e glória do Senhor nesse dia. Então eu pensei, juntos, Paulo Neto, a gente compartilhou, a gente está falando, quer compartilhar alguma coisa dessa questão de família, filho, seu testemunho? Amém. A paz de Cristo, igreja. É um privilégio a gente estar junto aqui, desfrutando desse milagre, desse testemunho, porque isso aqui é a vida e as promessas de Deus acontecendo, né? Muitas vezes a gente fica questionando Deus, né? Por que a gente não vive, às vezes, os milagres que a gente lê na Bíblia, nas histórias, né? Naquilo que foi escrito e nos deixado como a palavra de Deus? E esquece que essa palavra continua sendo escrita todos os dias através daquilo que Deus faz e opera na nossa vida. Amém. Nós somos cartas vivas, testemunhos vivos daquilo que a palavra de Deus continua se cumprindo nos dias de hoje. A Bíblia ela foi nos deixada como uma palavra, mas essa palavra é viva e ela continua viva através de nós. E às vezes a gente fica na expectativa de um dia conhecer ou testemunhar alguma coisa muito sobrenatural, muito, vamos dizer, hollywoodiana, porque às vezes a nossa relação com a Bíblia continua sendo uma relação como se a Bíblia fosse um livro de ficção, né? Mas ela traduz histórias de pessoas comuns, como nós. Esses homens, essas mulheres que estão aqui na Bíblia, tendo a sua vida relatada, seu testemunho, sua transformação relatada, são pessoas com sonhos, pessoas que tinham problemas, pessoas que tinham demandas, tinham responsabilidades, que tinham a sua correria do dia a dia, mas que por alguma forma e de alguma maneira o Espírito Santo de Deus transformou a história dessas pessoas e hoje são referências para nós. Agora, nós também temos o privilégio de desfrutar e sermos essa carta viva, né? Um dia eu ouvi algo muito interessante que diz assim: para cada 100 pessoas que você mandar ler a Bíblia, uma vai ler a Bíblia e 99 irão ler você. Porque eu creio que nós precisamos entender essa responsabilidade de sermos a palavra encarnada, de sermos testemunhos dessa palavra. Isso aqui hoje é um milagre, né? Porque em alguns momentos da vida tinha tudo para desacreditar de que isso aqui seria possível acontecer um dia. Eu fui um filho que dei muito trabalho. Deu nada, foi pouco tempo. Eu não sei se vocês já experimentaram isso. O primeiro ano de faculdade dos nossos filhos. Só que ele gostou muito do primeiro e ficou no primeiro muitos anos. Festa, balada. Enfim, mas tudo isso hoje é testemunho desse trabalhar, desse agir de Deus. E entendendo isso é um privilégio, né? A gente, eu acho que isso aqui serve de inspiração, porque o mundo tem sofrido pela falta dessa família, essa família que se coloca como testemunho, como quem se coloca como pão, quem se coloca como vinho para ser repartido, não só numa agenda dominical, não só numa agenda litúrgica, mas no dia a dia da vida, dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, nós sermos esse povo que ocupa esse espaço e se coloca como palavra viva na vida das pessoas e na vida da nossa cidade. Amém? Amém, querido. Então, eu separei um texto, que é o texto referência da Santa Ceia, mas antes disso eu queria fazer algumas considerações. Meu irmão, você pode projetar 2 Coríntios 13, 5? Para a gente ler aqui. Está aí? Vamos ler? Você não precisa ler em voz alta, mas vamos ler comigo? Você sabia que o ato de ler é diretamente conectado com a memória, e com a memória você pode ser movimentado em cima dessa palavra? Então vamos ler. Examine-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês?
a não ser que tenham sido reprovados. Isso é um convite para mim, para você, a ter essa dinâmica de vida. Examinar e perceber. Quando eu examino uma peça, eu posso perceber, se ela tem trincas, eu posso perceber as trincas. Quando eu examino quando o médico pega um laudo de exame, ele vai perceber o que está fora. E a palavra de Deus diz que esse texto, ele foi escrito no imperativo, não é assim? Talvez você podia dar uma paradinha e pensar sobre você. Quem sabe não está na hora? É muito moda hoje, né? Imersão para isso. Eu vou fazer uma imersão num sítio, num hotel, para ver o que eu vou achar lá de mim mesmo para mim mesmo. Mas não é isso que a Bíblia propõe. É todos os dias. Examine-se. E Deus te deu essa tarefa, é no imperativo. Isso é tão relevante, porque eu vejo o quanto o mundo tem vozes e crenças limitantes ditadas a você diariamente. Estou corrida demais, eu não tenho tempo, não dá para parar, pastora. Irmãos, dá para parar. Sabe quando dá para parar? Quando dá para obedecer. Palavras do imperativo na Bíblia são para ser obedecidas. Elas não podem ser flexibilizadas. Eu te pergunto, claro que eu não vou esperar que você levante a mão e fale eu, não. Eu te pergunto, seja honesto com você. Você tem essa prática de se examinar? Você, assim, no meio de dia, você fala assim, tá tudo bem, não estou bem bomba em nada. Mas no meio-dia, retornando para casa para almoçar com a sua família, tendo a consciência que você deixou alguma coisa para trás, da hora que você acordou no café da manhã até o meio-dia, você tem coragem de chegar em casa e dizer, me perdoa, filho. Papai prestou atenção, papai examinou meu ato, minha atitude com você. E eu quero te pedir perdão. Irmãos, isso foi muito forte na minha dinâmica com Cristo, sempre foi. Sabe por quê? Porque talvez depois do almoço, seu filho não volte. Talvez depois do almoço, sua esposa não volte. Talvez depois do almoço, seu marido não volte. Como o meu primeiro esposo não voltou. Fiquei viúva jovenzinha. Talvez depois do almoço, no meio da tarde, eu vou ter a experiência, você pode ter a experiência que eu tive. Aquela coisa gostosa de Minas, sentar na calçada para conversar com os vizinhos. E, de repente, uma mulher alcoolizada atropela seu filho e, de repente, ele não volta. Irmãos, é muito sério. Quando diz examina e arrepende-te, é porque Deus está te dando a chance de você estar livre para qualquer situação, para qualquer demanda. Então, a prática de examinar-se é uma coisa também que Deus se refere para ser feita, porque você precisa se conhecer. Você já conversou com alguém que chega para você e fala assim, nossa, a pessoa falou isso, tem nada a ver. E aí você fala assim, tem, irmão, tem tudo a ver. Porque as pessoas não se dispõem a pensar sobre você mesmo. A gente tem opinião sobre tudo. Sobre o governo, sobre o vizinho, sobre a nora, sobre tudo. Mas qual é a sua opinião a respeito de você? Quando você tem essa prática. Às vezes você até não consegue, de primeira assim, fazer o movimento que é necessário. Mas quando você faz isso, o Espírito Santo te lembra quem você está e quem você pode ser. Porque, meus irmãos, nós estamos, talvez hoje, vivendo condições e caminhando de forma que você já sabe, seu pai te ensinou, a palavra de Deus te ensinou, seus amigos já te repartiram e continua naquele lugar. Mas eu quero te lembrar
que o Senhor nos prometeu ser a imagem e semelhança dele hoje. Não é amanhã, talvez será, não é hoje. E sabe o que Deus disse na palavra ali em Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. E esse façamos, o verbo está no plural porque é isso mesmo, era a Trindade pensando em você e desejando que você pudesse ser aqui nesses dias alguém que comunique as virtudes do reino. Então é necessário você ter essa condição de se examinar. E Paulo Neto, você tem visto muito isso, Paulo Neto transita em muitos ambientes e movimentos. Talvez tenha sido uma das maiores falhas que a humanidade tem enfrentado. Não parar para meditar e para se examinar. E eu creio que a pedagogia proposta por Jesus na Santa Ceia tem tudo a ver com esse examinar, né? A humanidade, a gente não se surpreende com essa falta de consciência, mas o que o mundo tem sofrido é uma falta de uma igreja que não está nesse lugar, que tem sido omissa, que tem sido irresponsável em relação a essa pedagogia, a pedagogia do partir do pão, do repartir a vida, essa pedagogia do examinar o coração. Porque quando Jesus nos convida para essa mesa, para esse momento, ele nos convida a lembrar do seu sacrifício em primeiro lugar, e aí é algo que a gente tem de forma quase que louca. A gente tem, por falta de exercitar essa pedagogia e vivê-la, a gente tem quase que trabalhado uma religião que substitui a cruz, de forma que eu passo a achar que existe alguma coisa de bom em mim, que existe alguma competência na minha vida que eu possa exercer e que vai anular o sacrifício de Cristo. E falando assim parece absurdo. Quando eu falo assim parece óbvio. Mas na verdade a gente vive uma vida muitas vezes achando que existe algo que a gente vai fazer que vai trazer para a minha vida a salvação que a cruz não deu conta de produzir. Que o sacrifício de Cristo não foi o suficiente. A gente pratica ritos, rituais, rotina, liturgia, achando que se eu fizer alguma coisa certa, eu vou conquistar o direito que a cruz não conquistou. A gente tem essa capacidade, a gente tem essa arrogância de achar que ainda é a nossa mão e o nosso braço que vai produzir a salvação que a cruz não conseguiu produzir. É verdade. Então, quando Jesus começa essa pedagogia, a primeira coisa que ela nos traz é essa memória. A memória do sacrifício de Cristo. Que é somente por Ele que nós fomos perdoados, redimidos, salvos e reconciliados com o nosso Pai. Não há nada que a gente possa fazer que nos devolva para esse lugar, senão aquilo que Jesus já fez na cruz. Verdade, meu filho. Amém? Então esse é um momento muito oportuno para esse examinar do nosso coração, entendendo, primeiro, de forma honesta, a nossa incapacidade de conquistar direito, mas a nossa dependência e desfrutar da graça que nos foi partilhada através do sacrifício de Cristo. Glória a Deus, meu filho. Glória a Deus. Lembra quando a palavra de Deus diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, em dar a sua vida por amor dos seus irmãos? É muito comum quando a gente lê esse texto, ou alguém cita esse texto, a gente ouve, pensar assim: qual foi a oferta de Cristo? Ah, uma morte de cruz. Foi também. Mas a extensão da oferta de Cristo tem a anunciação desde a forma como ele nasceu, como ele cresceu, como ele viveu e como ele morreu. Mas especialmente eu quero te lembrar nessa manhã, ele ressuscitou.
Esse é o foco que eu tenho na minha vida. As coisas mortas que estão na minha vida, eu creio, como Paulo Neto disse, que o sacrifício é suficiente para reviver, para trazer a vida na lana. Irmãos, ninguém pode, no maior dos seus pesadelos, pensar que a sua esposa vai dar à luz no estábulo. Que todo o movimento que Maria e José fez pudesse finalizar, ela tendo que dar à luz num lugar que José dinamicamente achou, organizou para que tivesse segurança. Lembra que todo menino que nascia, o faraó dizia que era para matar? Que havia e continua havendo um plano maligno para destruir as nossas crianças, os nossos filhos. Continua, não mudou não. Pais, continua. O que você tem feito? Qual que é o cantinho seguro que você tem limpado, produzido para os seus filhos dar à luz aquilo que Deus pensou para eles? Com certeza, a gente nunca pensaria que seria como José e Maria teve que passar. Daí eu já aprendo muito. Irmãos, as coisas do céu não têm a lógica da terra, mas elas são seguras. Irmãos, deixa isso cair no seu coração. As coisas do céu não são como as da terra, mas elas trazem segurança e vida. Hoje eu entendo, com a minha fé madura, um pouco mais, de que era naquele lugar mesmo que ninguém ia procurar um recém-nascido. Num hotel, numa maternidade, era o primeiro lugar que o povo ia procurar, o exército ia procurar, o exército romano. Mas numa estrebaria, como passou batido. Mas isso não impediu que José e Maria pudessem se organizar da melhor forma. Porque se ele fosse um homem distraído, ele pensava assim, não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui, a Bíblia nem diz. Esse neném fica no meu colo, no colo da Maria, no meu colo. Mas ele não sabia por quanto tempo ele tinha que esconder. Aí ele pegou um coxo, lavou aquele coxo, não está escrito na Bíblia, mas eu sei que eu faria isso, qualquer um de nós faríamos isso. E José, sendo um homem cheio do Espírito Santo, deve ter sido muito primoroso para fazer isso. Ele organizou aquele bercinho, forrou aquele bercinho, para que nos intervalos, tanto ele como Maria pudessem descansar, porque a luta é grande. Nós precisamos nos organizar para ter esse tempo com Deus. Porque, irmãos, lembra, nesse mundo tereis o quê? Deixa eu ouvir vocês falando bem alto. Nesse mundo tereis o quê? Mesmo. O que você tem feito para que nesse momento você traga segurança para sua família, para sua esposa, para o seu marido? O que você tem feito? Você se organiza como José organizou para receber a promessa? Você se organiza, mulheres, como Maria se organizou para receber a promessa? Lembra que Maria, ao ouvir a anunciação do grande prodígio que ela enfrentaria e receberia, ela teve dúvidas. Como eu tenho, como você tem, igreja? Como se dará isso? Toda hora eu cruzo com essa pergunta no meu interior. Principalmente quando eu estou quebrando sofisma e crenças limitantes, que por mais que eu me esforce, ela vai entrando. Ela vai entrando e tomando a minha cabeça. Quem diz para você que você tem que? Lá em casa a gente tem um bordão, e o Paulo João. Quando alguém traz alguma coisa e diz assim para nós, você tem que? Eu falo, sai fora que não é de Deus. Eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho todas as coisas que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso amar como a Bíblia diz que eu posso. Amém? Então, para isso, nessa manhã a gente quer considerar isso com vocês. A sua responsabilidade com o seu homem interior. As orações da sua esposa fortalecem? Sim.
Talvez você tenha dificuldade. Eu quero dar um testemunho da Andréia, uma das nossas pastoras aqui, cuida do Ministério Infantil. Quando eles converteram, o esposo tinha muita dificuldade, e continua tendo, de fazer leituras longas. Sabe o que ela se propôs? A ler a Bíblia para ele todos os dias, quando eles acordavam. E quando fosse dormir. Talvez você vai precisar ser esse auxílio para sua esposa, marido. Menos cobrá-la. De alguma forma, um ao outro se ajudou e disse o que a palavra de Deus diz? Esforça-te. Amém, minhas irmãs? Então, o que eu vejo nesse texto e nesse momento tão lindo que Jesus instituiu para nós, que é a Santa Ceia. A Santa Ceia me leva para 3 direções. Lembrando o sacrifício, é importante. O sacrifício foi feito e ninguém mais precisa fazer. Sabe aquele pensamento errôneo que às vezes a própria igreja te faz pensar? Eu paguei o preço jejuando, orando. Irmãos, ninguém paga preço, o preço já foi pago. Você pode fazer parte desse movimento. Orar sem cessar. A Bíblia diz que nós precisamos orar. Ensinar a palavra para os seus filhos, porque quando eles forem grandes ou adultos, eles não vão se desviar. Durante todo o tempo, eu vi o Paulo Neto várias vezes. Às vezes ele achava que eu não estava ouvindo, mas ele dizendo para o pai: pai, eu não chutei a barraca, porque se só ouvia a sua carinha e a palavra de Deus. E aí eu resisti. Mas sabe por que às vezes os nossos filhos não conseguem resistir? Porque eles não têm essa memória do pai ensinando, do pai orando, do pai exortando, da mãe orando, da mãe exortando. É sobre isso. O evangelho é sobre isso, como Paulo Neto repartiu agora. Não tem a memória da mesa, do pão sendo repartido, sendo servido, que é a pedagogia, fazer isso em memória de mim. Essa memória nos devolve para esse lugar, nos resgata da mente egoísta, nos resgata desse coração vaidoso. Então, todas as vezes que a gente faz isso em memória, a gente tem esse lugar, esse retorno para aquilo, o lugar de onde a gente não deveria nunca ter saído, né? Mas por isso, Jesus nos deixou essa memória. E nós precisamos entender essa responsabilidade de continuar sendo essa memória. E dentro dessa memória, nós lembramos agora que na noite em que Jesus foi traído por um dos seus discípulos. Não pode sair da sua memória. Irmãos, qualquer hora um filho trai você na confiança, qualquer hora um amigo te trai. Aquele gerente, aquele CEO da sua empresa que você falou assim: nossa, ele é igualzinho, ele pensa igual. Não é assim. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que guarda o seu coração nas promessas do Senhor. Amém, família? Então, dentro dessa pedagogia da ceia, outra coisa que me faz lembrar muito é o que eu já compartilhei. Examine a si mesmo, olha para dentro de você, é muito importante. É muito importante você confessar para Deus o que Jesus teve coragem de confessar. Pai, porque o Senhor me desamparou nessa hora? Quantas vezes eu faço essa oração, depois de examinar a minha condição? Um senso de desamparo, um senso assim de, Deus, isso é demais agora. Mas só o ato de confessar, sabe o que acontece? O Espírito Santo te lembra. Quando você retém as pessoas, quando você retém você na falta da confissão, o movimento do Espírito Santo é em seu favor. E ele vai te lembrar assim, como às vezes ele me lembra. Como assim, Nana? Eu te disse que eu vou estar com você todos os dias, até a consumação de todas as coisas. É só o processo. Fica firme. Porque naquilo que a gente é consolado, daquilo que a gente passa, nós ganhamos autoridade espiritual e mais, o que o Paulo Neto disse, a oportunidade de inspirar outros. Hoje nós estamos vivendo um tempo, uma sociedade muito desafiadora. Instagram é uma das coisas mais fake que a humanidade vivencia e curte e acha lindo. Mas eu quero te dizer, Deus
continua apostando em nós, para que eu e você pudéssemos influenciar, sermos os maiores influenciadores no seu modo de vida. Eu lembro que Paulo Neto, com uns 15 anos, ele disse assim, numa das ministrações que ele foi testemunhar na igreja, ele falou assim: evangelho não é um estilo, é um modo de vida. Irmãos, o evangelho é um modo de viver, não é estilo de viver. Ora eu quero, ora eu preciso. Não, é um modo de viver. Viver segundo a palavra de Deus. Não é segundo o que eu acho, não é segundo o que eu estou sentindo, não é segundo aquilo que o outro me fez sentir. Não, o evangelho é um modo de vida. E aí outra coisa que eu vejo também nesse mistério da ceia, que eu sou lembrado, é a esperança. Quando Jesus instituiu a ceia, ele instituiu para nós uma pedagogia da esperança. E por quê? Porque ali, naquele momento, ele ensinou para a sua igreja e para nós qual que é a esperança da glória para a terra. Ele tomou o pão e o cálice, e ele diz: fazei memória de mim, esse é o meu corpo. E aí a Bíblia descreve a esperança da glória na terra. Ele reparte. Ele não fica assim, ó, e assim. Ele reparte e começa a distribuir para os seus apóstolos. Irmãos, essa é a vida que traz a memória do Senhor. Quando as pessoas olharem para você e ver que você tem um amor de tal maneira por elas, que ela reparte tudo que ela é, tudo que ela tem com você. Ela não esconde nada. Ela não prende nada. Ela não segura nada. Ela vai partindo, partindo e partindo. E aí, sabe o que a gente pode viver? Aquele grande mistério que o menino pôde servir aquela multidão, que os apóstolos esqueceram de pensar no pão, que parecia que Jesus, o Todo-Poderoso, estava distraído, mas não. Isso aqui era isso aqui. Mas isso aqui partido com ações de graça e com gratidão, eu não sei quantos pedacinhos de pão esse único pão pode tornar. Mas uma coisa eu sei, que ele é suficiente, porque a Bíblia diz que aquela fé daquele menino, daquela mãe talvez prodigiosa, que pôs no bornel daquela criança um pão, porque não sabia que dia e que hora voltaria, porque ele queria seguir Jesus. É isso a sua vida, irmãos. Seu chamado é para seguir Jesus, não é para parar, não, é para servir, seguir. Hoje é para mim ir visitar. A Tati sabe do que a gente está falando. Eu e a Tati estamos em algumas empreitadas com os irmãos aí. Irmãos, homens de Deus. O último agora é um pai que... Vamos sentar, filhão. Que a gente, levando um dos irmãos que a gente está cuidando, nós encontramos ele na recepção da unidade de saúde em Senador Canedo. E eu e a Tati, sem falar nada, a gente ficou embargada. E como eu fico de falar sobre eles? Um marido com neném recém-nascido, os outros ficou em casa, a gente não sabe com quem. Ali, com aquele olhar, sem nada, nem sei qual a palavra, mas um olhar pedindo socorro. Irmãos, quantas pessoas assentam do seu lado, precisando do seu socorro? Talvez sabia que o ato de você cumprimentar uma pessoa no elevador, um suicida, só de você cumprimentá-lo, você já tira ele da zona de risco para aquele dia. Ele vai sobreviver mais um dia. E quem sabe é o dia que Deus vai redimir ou curar aquela pessoa. E aquele marido ali, eu falei: Tati, vai entrar um mais na lista. E a gente distraiu, não foi, Tati? Olha que a gente distraiu. Ele pegou meu telefone, o telefone da Tati, mas a semana passada ele ligou com aquele jeito educado. Ele disse:
Eu preciso muito da ajuda de vocês. Nós estamos sem comida, minha mulher continua do mesmo jeito, não acho recurso para a saúde dela. E aí, eu estava na África, a Tati foi lá. Todo tanto que eu falar que é difícil é mais um pouquinho, não é, Tati? Ele perdeu o emprego para poder ficar em casa, para cuidar dos filhos, dos bebês e da mulher. Mas sabe o que eu acho incrível? Na trajetória de um homem e uma mulher de Deus, sempre tem esses de repentes. Porque Deus é o Deus do de repente. De repente a gente encontrou ele lá. E de repente eu e a Tati percebemos que a gente foi distraída com aquela casa. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, sempre abrevia os processos. E nós estamos lá, dando assistência para ele agora. E em nome de Jesus, aquela mulher vai ser curada. Porque até agora ninguém sabe o que aconteceu com aquela mulher. É sobre isso. É sobre isso que o Evangelho nos ensina. Eu queria ler 1 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo descreve esse momento da ceia, essa pedagogia, esse momento de banquete, de mesa, de partir do pão. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, e isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba este cálice. E todas as vezes que eu leio essa passagem aqui, que nos convida a examinar o nosso coração, eu lembro da parábola do filho pródigo. Porque para mim o desafio desse examinar o coração aqui nesse momento, hoje nós estamos diante dessa mesa, desse banquete preparado pelo nosso Pai. Um banquete que custou a vida do seu único filho, que entregou a vida para que hoje nós pudéssemos também se assentar nessa mesa. E o exercício que eu faço é o exercício de entender, de examinar meu coração para entender se eu estou sendo o filho que ficou em casa, que fez tudo direitinho, que pagou o preço, que não faltou ao serviço, que não faltou ao culto, que não faltou à liturgia, ou se eu tenho o coração quebrantado, arrependido do filho pródigo. Aquele que aos olhos de muitos foi o que fez tudo errado, foi o que não merecia, foi o que gastou toda a herança, mas que naquele momento estava sendo recebido de volta em casa com um banquete servido pelo Pai. Porque o que nos condena, meus irmãos, não é o coração arrependido de um filho que fez tudo errado. O que nos condena é achar que nós temos o direito porque fizemos tudo certo. E que o nosso direito prevalece sobre o irmão que às vezes fez tudo errado, mas recebeu o perdão do Pai. Esse é o coração que nós não devemos ter quando a gente está diante desse banquete. O coração de achar que nós temos o direito de sentar nessa mesa. E não a graça de sermos recebidos nela. Amém. Mesmo não merecendo. O sacrifício de Jesus nos permite sentar nessa mesa e partir esse pão. É esse o coração que a gente deve examinar. Porque nunca vai haver em nós a capacidade de conquistar esse direito, senão aquilo que Jesus fez por nós, senão a graça que nos foi entregue através da vida de Jesus. Então
esse é o exercício nessa manhã de examinar o nosso coração. Muitas vezes eu vejo que esse momento da ceia, ele traz mais um peso de condenação, um peso de separação, um peso de distinção, do que um momento de celebração, de festa, de reconciliação, de perdão, de arrependimento. Quantas vezes eu já vi pessoas passarem o pão e falar assim, não, eu não posso. Quantas vezes eu já vi ministros do Evangelho condenando as pessoas por quererem participar dessa mesa, achando que só pode participar a partir do momento que você conquistou o direito de participar. Que lugar que é esse? Que substitui a cruz de Cristo, que substitui justamente o sacrifício, o pão e o cálice, que está aqui. A pedagogia da mesa, da ceia, é justamente entendermos que só podemos participar dela porque Jesus morreu para que nós pudéssemos ter acesso novamente a essa mesa do nosso Pai, a esse banquete. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que até então ele tinha esse entendimento, né, do direito, esse entendimento religioso, do mérito, da conquista. E muitas vezes, se brincar, a gente está nesse exato lugar que ele estava nesse dia. Porque eu brinquei com ele e falei assim, sabe o que acontece com a gente? Se brincar, dependendo das pessoas que a gente souber que entrou no céu, a gente fica com raiva. Ao invés de celebrar, a gente briga com Deus. Como que você deixou fulano de tal entrar no céu? Ele foi muito pior que eu. Eu fiz o dever de casa muito mais certinho que ele. Porque esse é o tipo de coração, muitas vezes, que a gente vai construindo. Um coração que às vezes é capaz de não se alegrar com quem está na mesa, porque acha que essa pessoa tem menos direito de estar na mesa do que eu. Porque é isso que a religião vai fazendo com a gente. É uma loucura. É o oposto daquilo que o Evangelho se propõe a ser nas nossas vidas. Então hoje, o examinar no nosso coração nessa manhã, esse banquete está sendo servido para que você entenda o privilégio e a responsabilidade de fazer parte dessa mesa. Não o direito. Não o direito. Mas o privilégio e a responsabilidade. Hoje é uma manhã de comunhão. É uma manhã de barulho. É uma manhã de partir o pão. A palavra diz que foi no partir do pão que os olhos daqueles discípulos que não reconheceram a face de Jesus, mas no partir do pão eles voltaram a entender, a enxergar e a reconhecer Jesus. É o momento da gente se lembrar da casa do nosso Pai, que tem irmãos diferentes, que tem aquele tio que faz a piada diferente. Casa de pai é casa de barulho, de muitos irmãos. O momento da mesa é um momento de barulho, é um momento de alegria, de passa o pão, passa o vinho, passa o cálice, parte aqui, reparte dali. Essa é a casa do nosso Pai. Esse é o momento do banquete, da ceia que está sendo servido. Esse é um momento de reconciliação, de você pedir perdão para o seu pai, de você se reconciliar, de você receber essa graça, de você ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus, de você restaurar a sua relação com seu pai, com seus irmãos, de pedir perdão, de ser perdoado, de liberar perdão. Se tem alguém no seu coração que você está com a ferida, te feriu, te injustiçou, esse é o momento de você liberar, de você partir o pão da sua vida com essa pessoa, mesmo que ela não esteja aqui. Libera perdão, não senta nessa mesa com o coração angustiado, amargurado, não. Amém. Desfrute do banquete que o Pai está te servindo. Amém. Pare de sofrer um peso que você não precisa mais carregar. Jesus disse: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, oprimidos, aflitos, deixe o seu fardo, esse eu carrego, e receba o meu, que é leve, é suave. Até quando a gente vai insistir em recusar aquilo que Jesus fez por nós, em recusar o pão que foi partido? Até quando
A gente vai querer insistir em carregar um peso que não é mais nosso, fazer o sacrifício que já foi feito, porque achamos que isso vai nos garantir algum tipo de direito, algum tipo de privilégio. Meu sonho é chegar no céu e ser surpreendido. Meu sonho é chegar no céu e ver pessoas realmente que não mereciam estar lá, desfrutando daquele lugar. Porque essa é a beleza do amor do nosso Pai. É em fazer por nós aquilo que nós jamais seríamos capazes de fazer. É encontrar em nós virtudes que a gente mesmo não consegue encontrar quando a gente para examinar o nosso coração. Porque se fôssemos honestos, meus irmãos, ao examinar o nosso coração, nós também reconheceríamos que não há nada de bom em nós. Não há nada que possa se aproveitar em nós. Então a única esperança para a nossa vida está aqui, nesse lugar na mesa junto com o nosso Pai, reconhecendo essa dependência, reconhecendo quem nós somos nele. E foi por isso que Jesus morreu, para que hoje, nessa manhã, nós pudéssemos celebrar em família o partir do pão, o beber do cálice, o receber do nosso Pai essa herança eterna de amor, de graça. Então vamos desfrutar disso nessa manhã. Então nós vamos ter alguns segundos para você orar. Se você sente que você precisa confessar alguma coisa, não deixe para amanhã, faça agora. Lembrando que a memória que Jesus instituiu nessa ceia, ela foi construída numa mesa onde tinha um traidor. Deixa eu falar, irmãos, Deus garante um traidor para você. Porque não tem virtude nenhuma você achar que você é capaz de viver e estabelecer o que o Senhor Jesus disse só com aqueles que falam sua língua, só com aqueles que têm o seu coração, só com aqueles que tiveram o entendimento que o filho pródigo teve quando ele retornou para a casa dele. Lembra o que ele disse? Eu já sei, eu conheço meu pai. Lá na casa do meu pai tem justiça. Lá na casa do meu pai, até aqueles. E aí você pode dizer até aqueles, você põe nome para quem você quiser. Até aqueles, põe nome lá. Cunhado, irmão, primo. São tratados com honra. Irmão, você não foi feito e nem pode julgar. Sabe para que nós somos levantados no sangue de Jesus? Para manifestar virtudes e não para resolver problemas. Problema só tem um que é capaz de resolver: o Senhor, nosso Pai, o sangue de Jesus. Mas você foi chamado para manifestar virtudes. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essa manhã de ceia, Pai. Obrigado por esse banquete que o Senhor nos serve como Pai nessa manhã, Deus. Obrigado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, o pão sendo partido, o sangue sendo derramado, para que hoje nós pudéssemos se assentar nessa mesa, Deus. E que nós possamos hoje em família desfrutar dessa mesa, desse lugar, desse ambiente, dessa pedagogia que nos foi ensinado, que nos foi entregue, Pai, com o coração verdadeiramente alinhado ao Seu, Pai. Que nós possamos entender que não é pelo nosso direito, não são os nossos méritos, as nossas competências que nos garantiram lugar nessa mesa, Pai, mas foi o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua graça, o Teu perdão, Senhor, a Tua misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui hoje, Pai. Que ao examinar o nosso coração, Pai, a gente não encontre, Senhor, mérito, mas a gente encontre saudade. Saudade dos irmãos que ainda não estão nessa mesa. Saudade dos irmãos que a gente ainda quer ver sentado nessa mesa. Que a gente encontre esse lugar de amor, de entrega, de sacrifício. Que assim como Jesus nos ensinou, a nossa vida também seja esse pão sendo repartido, seja esse vinho, esse cálice sendo entregue, para que nós possamos cumprir na nossa vida também
esse papel, essa pedagogia, que sejamos testemunhas vivas do Teu amor, da Tua fidelidade, e que possamos, Senhor, fazer da nossa vida esse lugar também, Pai. Obrigado pelo privilégio de hoje, nessa manhã, estarmos aqui desfrutando disso tudo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Vamos todos partir o pão, tomar o cálice. Sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda do meu coração. Vamos cantar assim, Jesus? É só isso. Jesus, pão da vida, pão da vida. Jesus, luz do mundo, luz do mundo, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade. Jesus, Deus Emmanuel, Deus Emmanuel. Jesus, Jesus, Santo dos Santos, Santo dos Santos, árvore da vida, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Família. Recebe a adoração. Daniel, projeto Pix. Família, a gente vai ter oportunidade agora também para aqueles que se sentem pertencentes e responsáveis pela obra que a gente desenvolve aqui. Nós vamos te dar a oportunidade de você, através do Pix, fazer a sua contribuição de amor. Quero te dizer que essa igreja é envolvida com muitas frentes de trabalho. Nós temos uma dinâmica diferente de quase todas as igrejas que a gente conhece. A gente não tem aquela fé de que precisamos convencer você que você tem que dizimar, que você tem que ofertar. Porque a Bíblia diz que não é assim. A minha oferta e o meu dízimo deve ser fruto de amor. Deve ser fruto de convicção. Isso é tão sério que Jesus escolheu um texto para deixar para a gente da viúva pobre.
E nós temos vivido esse mistério da multiplicação. São muitas frentes de trabalho, muitas pessoas. Então eu queria te dar essa oportunidade agora, te lembrar, né? Que você tem essa oportunidade agora de fazer parte dessa obra, né? É uma obra que nós estamos edificando, amém? Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota no trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Família, eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos ser despedidos e enviados para essa semana. Declaro uma semana de vitória sobre a sua vida. Lembrando que o Senhor nos ensinou a declarar que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Eu costumo dizer sobre a minha mente, sobre o meu coração, até a consumação de todas as coisas. Em nome de Jesus. Boa semana, queridos. Aproveita para conhecer alguém que você ainda não conheceu.